Se você não quiser falar, você fique à vontade Tá aqui. bom. Né? A gente... Tem pouca coisa que eu não falo, mas se eu, porque às vezes se eu não puder falar, eu dou um somebody love. Não, você dá um somebody love, a gente muda aqui. Eu ia falar isso, mas será que eu podia fazer essa piada? Não, mas exato, porque às vezes é um assunto... Joga a bola pro alto e faço o gol de cabeça. Não, sabe por quê? Porque né, você é um cara que fala de tudo e tal, mas eu vou falar de um assunto agora, porque eu assisti a entrevista sua com o Daniel Mastral tá bom. e também o Vilela, né? Sim, que, sim. Aliás, maravilhosa essa entrevista, fantástica, muito aqui da entrevista que a gente está fazendo com você. Certamente eu estudei lá, vendo o Vilela. Aliás, um beijo pro Vilela, Legal, espero recebê-lo. Você tá sócio lá, que eu já tô sabendo. Né? Você tá com sociedade, com inteligência limitada. Ô, Daniel, o negócio é o seguinte, o Daniel Mastral, né, um cara que... Nossa, uma cultura, né, uma inteligência, e ele falava muita coisa que diziam que ele era louco. Esse cara é louco, esse cara tá viajando e tal. Padrão, Tudo aquilo que ele disse com relação ao Trump, há 4, 5 anos atrás, nos podcasts da vida, é só dar um Google aí, de fato acabou acontecendo. Sim. E a morte dele, lógico que a gente sabe da história de vida dele, que foi uma coisa assim... terrível, né? Um cara que perdeu um filho né, em suicídio. A mulher dele também cometeu, acho que o suicídio, se eu não estou equivocado. E ele, né, as causas são muito suspeitas aí, ele também me apareceu morto. E a polícia, né, de acordo aí com o relatório policial, também foi diagnosticado, foi atestado ali suicídio. Sim. Mas ainda há, né, muita gente que duvide dessa teoria. Queria que você falasse um pouquinho da impressão que você teve nesse último encontro com o Marçal. Marçal? Não, o Mastral. Não sei se você conheceu o Marçal ainda. O Mastral, fala um pouquinho desse último encontro com ele, se ele estava realmente abalado emocionalmente, se você percebeu algo fora aí da normalidade. Ele sempre foi uma pessoa muito sofrida, né? Pelo menos desde que ele se tornou uma pessoa pública. Eu não sei como é que ele era antes. Então, assim, eu sempre olhei para ele e vi uma pessoa sofrida, mesmo antes do falecimento do filho e da esposa. Então, quem conhecia sabia que ele era uma pessoa muito simpática, até onde eu sei. Tem gente que diz que não. Todo tipo de interação que eu tive com ele, tudo que eu vi, era um cara muito carinhoso, muito simpático, muito sofrido, uma história assim de... como se fosse um filme de drama dos mais dramáticos de todos, né? E sobre a morte dele, eu acho que a gente nunca vai saber exatamente o que aconteceu, porque parece um filme, né? Aquilo ali parece que você estava assistindo um filme, porque a vida dele é um filme, né? Se você lê os livros dele, aquilo ali são filmes. E na verdade, boa parte da obra dele foi escrita como ficção. E às vezes, muita gente vai ler aquilo e vai falar, não é possível que isso é verdade. Não tem problema, leia como ficção, vai ser entretenimento do mesmo jeito. Então, não só os primeiros livros, mas a trilogia do Quilahin, que é um livro estritamente de ficção, conta a história de um cara que foi para a Espanha e fez o caminho de Santiago de Compostela, aí a mulher teve uns pesadelos, estava sendo violentada por um demônio, aí depois apareceu grávida. Uma história bem interessante, que daria um filme muito legal. Então, assim, eu imagino que ele contava coisas sensíveis por meio da ficção. Agora, até que ponto é realidade, até que ponto é ficção, é muito difícil saber. E o que realmente aconteceu com ele, eu parei de tentar imaginar, porque eu acho que a gente nunca vai saber. Oficialmente, ele tirou a própria vida. É o que o laudo diz. É o que o laudo diz. Mas tem a galera aí que diz, ele estava expondo, né, detalhes íntimos do satanismo e a agenda satanista foi lá e executou o Mastral e tal. Essa teoria nunca também vai deixar de ser contada por quem não acredita no laudo pericial. Sim, vai ficar para sempre aí. Então, como eu não tenho mais cabelo branco para colocar na minha cabeça, já está tudo branco, aí eu desisti de tentar pensar sobre isso, até porque me faz mal também, me dá um sentimento ruim. Imaginar isso Em 2024 a gente perdeu algumas figuras, né? O apóstolo Rina faleceu também, da bola de neve. Um acidente de moto. Um acidente de moto, né? O Mastral. Um foi em agosto, o outro foi em novembro, se não estou enganado. Então, isso ainda me entristece muito, me dá muita tristeza, né? Porque... Eu não tinha uma intimidade com o Daniel Mastral, mas eu acompanho o trabalho dele desde a minha adolescência. Não parece não, mas ele era bem mais velho que eu, né? Ele tinha 57 anos, se não estou enganado, eu estou com 43. Então, quando eu e minha esposa éramos adolescentes, a gente ia a seminários dele, assistia palestras. A gente acompanha a história dele há muitos anos, né? E ver o desfecho desse jeito é muito triste, me dá uma mágoa até hoje. Você está indo lá no Bola de Neve? Estou na Bola de Neve ainda. Que legal, que legal. Bola de Neve foi um marco aí na história de inserir jovens
né, ao evangelho. Né, trazer a garotada, uma música diferente, né? E aquela crítica de, ali eles estão deturpando o evangelho, bota prancha de surf, um monte de gente arrumada, parece que tá indo pra balada. E essas críticas que surgiram na época, como é que você lidou com elas? Um crítico que foi muito incisivo, que hoje é amigão da igreja, é o pastor Silas Malafaia, né? Exato. Ele desceu a paulada no início, falou que era um absurdo, hoje ele fala, não... Agora eu vejo entendo a estratégia. A estratégia é para atrair o público jovem, gente. Os jovens estão se perdendo. Eu mesmo, que nasci e cresci na igreja católica, eu, às vezes, quero ouvir uma palavra mais jovem. Eu procuro quem? David Leonardo, vou em célula. Exato. Porque, sabe, eu quero ver a renovação do cristianismo. A gente perde muito com isso, né? E o perigo, por exemplo, hoje a Igreja Bola de Neve já tem pastores um pouco mais velhos e tal, a gente tem que tomar cuidado para a gente não perder essa linguagem, né? Então eu estou com um desafio muito grande, eu e minha esposa, de liderar, a pedido do apóstolo Rina, foi um dos últimos pedidos que ele me fez, de cuidar dos jovens da igreja. Então eu e minha esposa somos líderes de jovens. Que bacana. Então a gente está tentando atrair, né? Treinar essa nova geração para eles continuarem carregando a chama da original. E o Rina estava bem? Porque assim, muito, né, a gente sabe pelo que a gente vê no noticiário e tal, problemas no casamento, né, problemas no matrimônio, algumas denúncias de corrupção na igreja e tal, enfim. E era o ministério dele, ainda que a denúncia não tenha sido especificamente sobre ele, era sobre o ministério dele. Como é que ele estava de cabeça, você que tinha uma relação particular com ele? O Rina era um cara assim que ele tinha uma força impressionante, entendeu? Você ia conversar com ele para consolá-lo, ele que te consolava. Era um negócio absurdo, assim. Eu administro um grupo de jovens, nunca fui pastor titular, sempre pastor auxiliar. Sou pastor voluntário, tá? Não recebo nada da igreja. Outro dia o cara me viu e falou, ser rico é muito bom, né? Na igreja. Eu falei, eu sou rico com o meu trabalho, não com o dinheiro da igreja. Pelo contrário, eu até boto dinheiro abençoando os projetos, os eventos, né? Então, eu não suportaria o nível de pressão que o Rina suportava. Então, o cara tinha uma força absurda. Eu tive o prazer de recebê-lo na minha casa poucas semanas antes dele falecer e foi uma tarde maravilhosa. Eu e minha esposa, a gente conversou muito com ele. Aparentemente, ele estava muito bem e otimista que ele conseguiria restaurar o casamento dele. Estava numa fase legal, assim, de acho que eu vou conseguir restaurar a minha família. E aí, infelizmente, todo mundo foi pego de surpresa com essa notícia, né, do acidente e tal. Até hoje eu não consegui ainda digerir isso, não.